E aí, pessoal, a empolgação do torcedor do Inter com a chegada de Borré, a do Grêmio com a chegada de Pavon. Mas você já parou para pensar onde estão os jogadores mais valorizados do Rio Grande do Sul? Pois eu vou contar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Vieser, a hora do rancho, Supermercados Vieser, 37 anos em Canoas e agora também na Zona Norte de Porto Alegre. Você quer fazer um rancho com desconto, com atendimento? Vá no Vieser. O desconto é só baixar o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser no seu celular. Você vai baixar e vai ter desconto, vai entender o que quer dizer desconto. Eu só faço as minhas compras e o meu rancho no Vieser através do Clube Vieser. Chego lá. Você é do clube? Tá aqui, eu sou do clube. E eu faço sempre o meu rancho lá, porque eu sou muito bem tratado. Sabe por quê? Porque eu sou Vieser. E você vai ser também. Gente, a empolgação do torcedor do Inter com a chegada de Rafael Borré mostrou claramente ali que está engajado nas ações da diretoria colorada. O Grêmio já havia mostrado isso também na contratação de Pavon, na contratação de Soteldo. Mas você já parou para pensar aonde estão os grandes jogadores valorizados aqui do Rio Grande do Sul? O Inter pagou cerca de 6 milhões de euros, não sei exatamente, não é essa a função, mas 6 milhões de euros pelo Borré, uma das maiores contratações da história do Inter. O Grêmio já havia pago por Pavon 4 milhões de dólares, no ano passado pagou 4 milhões e pouco de dólares pelo Cristaldo. 2 jogadores caros, negociações que representam as negociações mais caras da história do Grêmio. Agora faça o seguinte exercício. Pegue os 6 milhões de euros que o Inter pagou por Borré, ou pegue os 4 milhões de dólares que o Grêmio pagou pelo Pavon, e hipoteticamente saia de Porto Alegre e entre em Porto Alegre através do aeroporto, com esse dinheiro no bolso. Vá na arena do Grêmio e diga o seguinte: eu tenho 6 milhões de euros para levar Gustavo Nunes. O Grêmio aperta sua mão, agradece e você está fora. A negociação nem começaria com 6 milhões de euros por um jogador como Gustavo Nunes ou como Natan Fernandes. E essa é a loucura. Você já parou para pensar que essa realidade indica que ou o nosso caminho está um pouco torto, ou até mesmo o sentimento do torcedor precisa passar por uma nova reflexão. A gente tem uma tendência a gostar do que vem e não do que a gente cria. Grêmio ou Internacional jamais teriam dinheiro para contratar um menino de 18, 19 anos que estivesse começando a brilhar no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians. Mas o maluco aqui é que as pessoas discutem a titularidade dos mais valorizados jogadores daqui. Exatamente isso. As pessoas discutem se Gustavo Nunes é ou não titular do Grêmio. Ou se ele é ou não o jogador que precisa ser valorizado dentro do Grêmio. Mas, se qualquer clube do mundo quiser contratá-lo aqui, vai ter que pagar 4 Pavon. Vai ter que chegar aqui com 16 milhões de dólares. Ou vai ter que pagar 3 Borré. Ele não vai chegar aqui com 6 ou 4 e vai contratar. E a gente discute se deve jogar Soteldo, se deve jogar, Galdino. E o Gustavo, não, tem que ver ainda, precisa olhar. O Mônaco começa a montar uma proposta gigantesca pelo Gustavo Nunes. Gigantesca.
perto de 20 milhões de euros. Por quê? Porque ele é o jogador mais valorizado no atual momento do Rio Grande do Sul e um dos mais valorizados do futebol brasileiro. Porque o outro muito valorizado, os dois muito já foram, que eram o Vitor Roque e também o Hendrick. Lembrando que o Gustavo Nunes é um jogador que é muito jovem e muito talentoso. Então, essa é a lógica da reflexão que eu estou tentando trazer para vocês. Eu não estou dizendo que todos os jogadores da base do Grêmio são os jogadores melhores do mundo. O que eu estou dizendo é que, incrivelmente, a nossa empolgação está por jogadores de 4, 5 milhões de euros e nós temos pérolas que valem 20 e que a gente não coloca no mesmo patamar. No mesmo patamar. E isso merece, sim, um pensamento um pouco maior, um pensamento mais amplo, um pensamento mais inteligente. Nós produzimos jogadores que o mercado internacional vê como pérolas, mas preferimos gastar dinheiro alto por jogadores que o mercado da Europa já disse, não deu certo. O Pavão bateu e voltou, o Borré bateu e voltou. Pegando dois exemplos. E não pense que eu estou granalizando aqui, que eu não estou. Poderia ter um jogador, uma pérola dessas também no Inter, que acabou demorando para ter. Parece até que vai ter um agora de 17 anos que está jogando lá, aquele menino número 10 do time sub-17, que é muito bom jogador e também deve ser o mais valorizado jogador do Inter nesse momento. Mesmo que ele não ainda esteja lá jogando base e tal, não tenha vindo profissional. Então, não tô com interesse aqui de fazer joguinho de Grêmio Inter. Eu tô querendo dizer o seguinte, vamos pensar. Na hora de bater palma, nós temos pérolas aqui, que o mercado internacional começa a olhar com muito carinho. Mas esses parece que a gente faz para trazer os outros que não deram certo lá. Porque tem marca, ou porque já jogaram em seleção, ou porque vão fazer isso. Aí os nossos brilham, vão para a seleção e a gente fica olhando. E eles estavam aqui. Ou a gente cria dificuldades ainda maiores para recebê-los. Então, vê como é curioso isso. Os dois jogadores mais valorizados em um ano de grandes contratações de Grêmio Internacional estão no Grêmio. Um chama Gustavo Nunes, o outro chama Natan Fernandes. Eles estão no Grêmio. Vamos valorizá-los, vamos abraçá-los, vamos aplaudi-los. Os dois jogadores mais caros, mais valorizados, que nós jamais poderíamos contratar, estão aqui, são nossos. Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Sábado tem jogo, eles vão estar lá, vão aplaudir os caras. Domingo, no caso, é o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.